globo ocular, no olho como um todo. Daí eu vou puxando para baixo. Veja, olha, ele vai clareando o tom até que o tom fique bem suave. Olha o efeito. Vou lá na bandejinha e faço isso no outro olho. Então, eu quero a parte de cima mais escura. A parte de baixo vai ter mais luz. Estico até chegar de uma linha, de um lado a outro, da linha da íris. Aí eu venho e estico o tom. Venho matizando o tom. Deixa eu girar o excesso. Acomodo na linha da íris. Não ultrapasso essa linha. Estico bem para não ficar grumo. Esse olho ficou mais escuro que o outro, então eu vou escurecer o outro olho. Escureço mais um pouco, começo de onde eu dei a primeira pincelada e venho matizando para baixo. Olha, a gente já consegue um efeito bonito para os olhos. Agora eu vou pegar o tom de rústico, porque ele é um pouco mais escuro que o marrom. Pode ser o sépia também, viu? Caso você não tenha o rústico, pode trabalhar o sépia. Não tem o sépia, é só pegar um pouco de marrom, misturar com um pouquinho, uma isca de preto que chega nessa cor. Pincelo aqui, vou lá em cima de novo. Escureço um pouco mais, acomodando lá no contorno, ó. Isso vai dando sombra pro olho. Mesma coisa do outro lado. Além de dar sombra, dá volume também. Aqui vai dosando. Opa, tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes bate e mancha o rosto. Escorregou da minha mão. A superfície tá lisa. Tiro o excesso. E acomodo no sentido do contorno, no sentido que eu coloquei a tinta. Do outro lado também, acomodo novamente. Está satisfatório. Com esse resíduo que tem no pincel, a gente vai sombrear aqui, ó, essa área que fica do globo ocular, porque, como eu disse, a pálpebra cobriu o globo ocular, então ela faz sombra, projeta sombra no olho. Então, fazendo isso, fica um olhar mais natural. Não parece que a boneca está com o olho arregalado. Faço dos dois lados. Puxo um pouquinho de cada lado na parte branca do olho. Olha aí. A boneca fica com um olhar mais terno, mais meigo. Agora eu vou dar uma clareada nessa região de baixo aqui. Não precisa enxaguar o pincel, apesar de eu passar de um tom escuro para um tom claro, é só limpar bem dos dois lados. E vem com o branco. Ó, o branco já criou uma natinha, mas dá para trabalhar ainda. Agora a gente vem aqui, olha, nessa parte de baixo, não na linha, mas entre meio a linha e o trabalho que eu quero, eu faço uma linha paralela, acompanhando o formato da íris, acompanhando o formato da linha que eu estou trabalhando. Aí eu coloco um pouco de sombra, de luz. Procuro não subir muito para não interferir na área de sombra, de um lado, do outro. Quanto mais eu fizer isso, quanto mais eu puxar para cima, mais luz eu dou para o olho. Procuro centralizar esse branco, sempre aqui na região do centro do olho.
E mais um pouco. Olha, isso aqui. Tiro o excesso e dou leves batidinhas assim. De um lado, do outro. Tiro o excesso. Ainda com o rústico, eu vou criar uma linha nessa íris. Prendo lá de cima e vou fazendo o contorno. Bem de leve. Aqui, olha, interferiu o branco. Olha, deixa eu pegar aqui um lápis. Ó, o branco daqui subiu. Ele subiu até aqui. Como a gente quer mais sombra aqui em cima, porque a pálpebra faz sombra, então eu venho com o rústico ao contrário. Então, ele vai encontrar com a linha lá de baixo. Que eu estou traçando com o rústico. Isso aqui é para definição de íris, tá? Isso é conforme o tom que você está usando. Se você estiver usando um olho verde, por exemplo, você vem com um tom de verde mais escuro. Se for um olho azul, um tom de azul mais escuro. Trabalha sempre na tonalidade que você está fazendo os olhos. Aí você consegue um efeito bem natural. Agora vamos colocar a pupila. A pupila é a parte preta do olho, para depois fazer a luz. No caso, como eu quero preenchimento, esse pincel até dá para fazer. Mas um pincel de tecido, de pelo é melhor. Nessa pintura em tecido, porque ele vai preencher mais rápido. E é mais eficiente também. Então, eu vou precisar do preto, porque a pupila é sempre preta. Você vai encontrar aí, às vezes, alguma boneca com a pupila diferente, porque às vezes você quer fazer uma proposta diferente, né? Fazer uma fada, um duende, uma bruxinha, aí muda um pouco a cor dos olhos. A gente encontra a pupila até meio avermelhada. Aí fica a seu critério. Pego lá na bandejinha, acomodo bem na ponta do pincel. Venho aqui no centro do olho, na região do centro do olho. Espalho essa tinta, acomodando lá em cima primeiro. Eu não costumo riscar a pupila, mas caso você tenha dificuldade para fazer isso à mão livre, pode ser riscado antes de trabalhar, tá? Pode ser feito esse risco antes. A pupila fica bem no meio. E eu termino lá em cima da linha da pálpebra. Acomoda sempre essa tinta, porque preto é preto, né? Ele mancha. Então, meio, porque no meio tem como esticar para os dois lados essa tinta depois. Para ficar as pupilas no mesmo tamanho, ficar simétricas. Posso ir virando a cabecinha. E fazer o traço, termino lá em cima. Agora observa e veja se os dois estão do mesmo tamanho. Esta está melhor, está menor que essa aqui. Então, vamos ampliar um pouco o traçado. Tô precisando aqui, ó, aumentar um pouco mais. Caso tenha dificuldade, eu repito, se você tiver dificuldade de fazer isso à mão livre, risque antes. Pode riscar no papel antes, depois passar pro tecido. Aqui, volta em cima aqui um pouquinho. Pronto. Aqui.
Agora eu vou deixar esse preto secar um pouco para depois fazer a luz. Enxago o pincel, principalmente com tons escuros, é bom estar enxaguando o pincel. Ainda mais quando é pincel de pelo, porque ele absorve bastante tinta. Agora eu vou voltar com o filete, vou fazer essa sobrancelha. Eu não sei ainda a cor do cabelo que eu vou colocar na boneca, mas eu faço a sobrancelha, se não for uma boneca muito clarinha, muito loira, mas eu costumo fazer com um tom de chocolate mesmo. Eu pego o chocolate, com o pincel filete, acomodo bem a tinta, parto de dentro da sobrancelha para fora. Lembre-se que essa linha que está aqui no trabalho vai ser apagada depois. A linha da caneta fantasminha é apagada depois com o calor. Então, preenche. Pode fazer fiozinhos também. Então, o fiozinho vai deitando para o lado de fora do rosto. Começa aqui, olha. E eu vou deitando, pegando da linha para fora. O chocolate também já secou bem. A tinta quase não tá saindo no pincel. Aí, agora sim. E vou deitando fiozinhos assim, para fora do trabalho. Por uma isca de água. Isso porque o dia tá fresco hoje. Quando é um dia quente, fica mais difícil ainda. Do outro lado, a mesma coisa. Traço primeiro uma linha. Onde eu coloco a primeira pincelada, a tendência é ficar mais grosso o fio. Conforme eu vou saindo, eu vou levantando o pincel. Aqui ele tá deitado, conforme vai saindo, olha, ele vai levantando a cerda, vai ficando mais fino. É essa a intenção, que essa parte de dentro da sobrancelha seja mais espessa e a parte de fora mais fina. Aí venho fazendo como se fosse pelinhos. Deixa eu acomodar isso direito no pincel. Agora, com o branco, vamos começar a trabalhar as áreas de luz aqui, nos olhos, na boquinha, no nariz, um pouquinho. Aí, falta uma coisa, antes de eu trabalhar com a luz, faltou a bochecha aqui. Volto com o pincel número 8, pincel de cerda, número 8. Venho com o tom da pele, que no caso aqui é amarelo pêssego ou amarelo pele. Um pouquinho, esse rosa acho que tá, ainda tem. O do rosa antigo, misturo. Porque eu trabalho o tom de pele, né, que é o tom mais claro, que é o tom da pele da boneca. E um rosado para conseguir um tom bem delicado para essas bochechas. Olha, deixa eu colocar em cima da pele da boneca para ter uma ideia. A cor tá boa, para mim tá boa. Caso queira escurecer, vai escurecendo aos poucos. Tiro o excesso porque eu vou esfumar, então esse pincel tem que estar quase seco. Então, técnica de pincel seco. A gente tem a maçã do rosto aqui, né? Então, a maçã do rosto é mais clara. Então, a tendência é a gente escurecer a bochecha aqui na parte de baixo, nas duas maçãs do rosto, tá? Então, a gente começa a escurecer embaixo. Deixa eu levantar um pouquinho. Ó, o próprio tecido da pele da boneca tá soltando o fiapinho. Aqui eu fiz de um lado. Acomodo a tinta dos dois lados do pincel. Vou lá no tecido, tiro o excesso, porque é técnica de pincel seco. Vem aqui desse lado.
observo, se eu achar que tá muito claro ainda, põe um pouquinho mais do rosa antigo no tom da pele da boneca. Que no caso aqui eu tô trabalhando com amarelo pêssego, pode ser amarelo pele também. Olha aí, ficou um pouquinho mais escuro. Vou lá no tecido, tiro o excesso, vou batendo assim, arredondando o pincel. Venho aqui embaixo, acomoda a tinta aqui embaixo. E daqui eu matizo pra cima. Isso, ficou um tom bom. Vou lá, pego a tinta, tiro o excesso no pincel, lá no paninho, venho do outro lado. A gente lembrando desses volumes que tem que ficar a claridade, no caso, maçã de rosto, testa, nariz, queixo, fica mais harmônica a pintura. Eu trabalho com o giz pastel também. Pode ser feito com giz pastel. Mas o giz pastel, a tendência dele é desaparecer com o tempo. Precisa também de um verniz spray depois para fixar. E a tinta não sai, só que você tem que ter mais cuidado, porque como é tinta para tecido, pintou, não tem jeito. Vou aproveitar ainda esse tom. Vou dar uma leve escurecida aqui, nessa área aqui, ó. Acima do nariz. Puxando para as laterais. Daqui, eu puxo um pouquinho lá pro canto do olho de um lado, pro canto do olho no outro lado. Deixa a boneca mais saudável, um aspecto mais saudável. Então, esse sombreamento ou iluminação de rosto, vai fazendo aos poucos, conforme a sua proposta, conforme o tom de pele da boneca. Tem bonecas que tem já um tom de pele mais escuro, aí você vai clarear. Ali, ficou bem bonitinha. Vou pegar um pouquinho aqui, embaixo da sobrancelha. De um lado, de outro. Quase a gente nem vê. Deixa eu ver se no pano aqui ainda dá pra pegar. Deu. Caso você esteja fazendo 2, 3 cabecinhas, já faz isso logo de uma vez. Vai fazendo, fez uma, já faz na outra, para seu trabalho já ficar todo produzido. Olha, teve uma bochecha bonitinha, ficou saudável a boneca, ficou com aspecto de saudável. Ó. E o preto já deu uma secada. Para poder fazer a parte de luz. A luz eu trabalho com branco. Vou colocar o branco na bandejinha. Então, cuidado quando for trabalhar também com branco para não riscar demais, né? Deixar luz demais. Tem que saber onde é que vai ter essa luminosidade. Aqui nesse desenho, por exemplo, eu concentrei a luz no centro dos olhos. Aqui, olha. Tá bem no centro do olho. No centro do rosto, até a boca tá iluminada nessa parte aí. Como o olho da gente tem lágrima, né? Tem o cristalino, ele tem bastante luz. E ele reflete a luz do mesmo jeito. Então, caso a luz esteja vindo do meu lado, do lado direito de quem olha, vai ser mais luz do lado direito. Caso seja no centro, vai ser central. Então, defina onde você vai querer a área de luz. Deixa eu colocar mais branco aqui. Vou trabalhar como eu estou acostumada a trabalhar. Quando você quer um olhar mais vesguinho, os dois olhos ficam com a luminosidade igual, né? No mesmo lado. Mas quando você quer dar um ar mais natural ao teu trabalho, a gente procura fazer a luminosidade. Por exemplo, se eu coloquei mais luz do lado direito, vai ter mais luz do lado direito. Se eu coloquei do lado esquerdo, vai ter mais luz do lado esquerdo. Eu só faço assim, por exemplo, eu quero um olhar mais vesgo, então eu vou colocar os 2 pontos no lado de dentro do olho. Aí vai ser conforme a tua proposta. Então, eu coloco entre a pupila e a íris
um ponto de luz aqui. Vou querer a luz aqui. Venho do outro lado, cuidado agora para não tocar nesse branco, tá? Coloco no mesmo lugar. Estico um pouquinho. Um pouquinho mais de tinta. Faço um tracinho. Eu vim da pupila para baixo, agora eu venho ao contrário. Eu vou da íris para cima. Pincelo e levanto, para ficar mais fino. Tiro excesso porque eu posso ter carregado preto no meu pincel. Pego a tinta branca, a mesma coisa do outro lado, na mesma posição. Pincelo na íris e puxo para a pupila, levantando o pincel. Quando eu levanto, fica esse tracinho mais fino. Aqui em cima eu gosto de colocar 2 tracinhos também. Assim, assim. Pincel em pé. Mesma posição do outro lado. Assim, assim. Olha, já deu uma boa luminosidade para o olhar. No centro da pupila, desculpa, da íris, eu coloco também um pouquinho mais de luz, fazendo uns risquinhos, como se eu fosse fazer um sol, com a direção voltada para o meio do olho. Aqui eu dou uma batidinha embaixo, para acomodar os fios. Ó, a mesma coisa do outro lado, como se estivesse direcionados para um centro aqui, um ponto aqui no centro do olho. Então, ó, um tracinho, como se fossem raios de sol. Bato ali, acomodo todos eles embaixo. Aí, dá bastante luminosidade para o olhar. Com o filete ainda, agora já vou direto no castanho claro. Vou fazer aquela carninha da beirada que a gente tem embaixo dos olhos. Então, pincel em pé. Deixa eu colocar mais tinta. Aqui, pincel em pezinho. Vou fazer uma linha, um traçado na pálpebra inferior do olho. Procura fazer um traço contínuo. Porque se ficar penteando, ficar fazendo isso aqui com o pincel, a tendência é deixar o traço mais largo. Eu estou trabalhando com um tom puro, o castanho claro puro, porque eu quero um tom mais escuro aqui. Olha, eu faço um traço contínuo. Eu comecei do canto para lá, agora eu venho do canto para o meio. Junto os dois. Dou uma batidinha aqui. Agora eu ponho no cantinho do olho aqui, ó. Esse cantinho que é a bolsa lacrimal. Preenche esse canto de um lado e do outro lado também, dentro do olho, no canto interno do olho. É onde fica a bolsa lacrimal dos dois olhos. Aí, conforme a necessidade, você vai acrescentando detalhes. Agora, os cílios. Cílios, eu vou usar o preto, pode ser usado o rústico também. No caso aqui, eu vou usar o preto, que eu acho que vai ficar mais bonito para esse olhar, com o olho castanho. Vou colocar um pouquinho de água, porque o preto precisa estar um pouco líquido, para fazer o fio, o traço mais definido. Um pouquinho de água, mistura, olha,
Para me certificar de que esse traço tá bom, pode ser lá na bandejinha. Tá molinha a tinta. Tiro o excesso. Pincelo. Eu venho de dentro do olho para fora. Então, eu risco aqui, ó, bem no cantinho do olho. Vou acompanhando a linha do meu traçado. Aos pouquinhos, até chegar no canto de fora aqui, até chegar na finalização do canto. Cheguei na finalização do canto. Do canto, eu deito o pincel e levanto. Isso vai deixar com que o cílio fique mais grossinho na base e mais fino no acabamento. Então, aqui eu deito, levanto. Olha, pode começar aqui de cima. Tá vendo? Eu vou levantando, desculpa. Pego a tinta, levanto. Deito lá na linha que eu fiz, levanto o pincel. Ó. Aí, quando eu chego no final, no centro aqui, ó, eu viro ao contrário o cílio, mas bem menor. Faço o cílio menor. Só até chegar mesmo o final da linha da pupila. Do outro lado a mesma coisa, de dentro para fora. De dentro do rosto para fora, acompanhando o meu traçado. Tem a mão apoiada, vê que eu tô com o dedinho apoiando aqui, ó, no trabalho. Pode virar de cabeça para baixo, vira na posição que você achar mais confortável para trabalhar. Exercitar também é bom. Pode exercitar num tecido primeiro, antes de passar direto para a cabeça. Exercício, quanto mais exercitar, melhor. Deixa eu fazer aqui no meio. Aqui vem de cima para baixo, a gente tem uma noção de quantos cílios colocar. Tem pessoas que gostam de colocar os cílios bem comprido. Fica a critério de cada um. Agora no meio aqui. Vira ao contrário e cílios menores. Tá. Embaixo, eu só vou fazer no canto externo aqui, ó, abaixo da linha que eu fiz de castanho claro, não tocando na outra linha que tem lá do cílio, eu faço um pequeno fio. Só isso aqui. E puxo no máximo, eu gosto de puxar no máximo 3 cílios bem pequenininhos aqui. Olha, voltados para o lado de fora do rosto. De um lado. De outro, eu não puxo muito, eu faço um leve traçado. E faço 3 cíliozinhos aqui, ó. 1, 2, 3. Deixa o olhar mais suave para a boneca. Pronto, agora eu pego um pincel, tenha um fundo, pode ser um boleador, que você tiver. Tem um fundo bem redondinho, não muito grande. Vou lá no branco, deixa eu ver se o branco aqui não tá muito grosso. Não, acomodo aqui, deixa eu ver, tá bom. Ó, agora eu faço uma bolinha, isso é uma característica minha, eu gosto de colocar essa luminosidade na bochecha da boneca, tá vendo? No nariz também eu ponho um tracinho aqui em cima, bem em cima aqui. Já tá sentindo. Porque é onde tem mais luz, naquela bolinha do nariz. Aqui em cima.
E com o pincel filete, branco ainda, um pouquinho de luz aqui em cima da narina, dos dois lados. E na boca. Um pontinho aqui no centro, que seria o centro daquela esfera da parte do lábio superior, e aqui nas duas esferinhas que a gente tem do lábio inferior, bem no centro aqui. Pode dar só uma batidinha só para acomodar. Aí já dá mais luminosidade para o rosto da boneca. Então, isso aqui já poderia dar o trabalho como finalizado, aí a pessoa, se quiser colocar sardas, fazer qualquer coisa de característica na boneca, agora é a hora, né? O ideal é esperar essa parte de preto que a gente fez secar bastante, o branco também secar, para evitar que a gente toque nesse rosto, fica tocando muito no rosto, porque pode ter a tendência de manchar. Então, essa é a proposta do trabalho com a cabecinha já cheia, e a gente vai comparar agora essa cabecinha que foi pintada com eu pintei com a cabecinha já cheia, com a outra que eu pintei antes, só no tecido. Pronto, aqui estão as duas. Essa que foi a pintura feita agora, com um rostinho com a cabecinha já cheia, e essa aqui que foi feita pintando no tecido antes de costurar, que até teve um pequeno probleminha com o molde original. Tive que fazer uma adaptação aqui na testa. Tem no vídeo anterior. Então, aqui estão as duas cabecinhas pintadas. Deu pouca diferença de uma para outra, né? E a proposta é essa aqui. Né? Tanto faz você pintar a cabeça antes de encher ou encher primeiro e pintar depois. A técnica eu tentei fazer o mais próximo possível, mas por ser trabalho artesanal, nunca ficam iguais. Esse que é o interessante, né? Isso que é o interessante do trabalho artesanal. Você pode ter o mesmo molde, pode ter o mesmo risco, o mesmo traçado, mas nunca vão ficar duas expressões exatamente iguais. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou comentário, deixa nos comentários. E se for preciso entrar em contato comigo, entre no privado, que a gente tenta no máximo possível responder a todos. Espero que tenham gostado. E depois eu vou dar continuidade, colocando orelhas, tentando terminar essa boneca. Então, aos poucos eu vou subindo os vídeos. Muito obrigada por ter assistido.